Bom dia, boa tarde ou boa noite, eu espero que vocês estejam super bem. E no vídeo de hoje nós vamos reagir a mais uma façanha do Galo Forte Vingador. E é Galo, hein? Prometo que eu nunca mais vou falar Atlético Mineiro aqui nos vídeos. E diferente de alguns clubes que nasceram somente em 2019, o Galo já é grande há muito tempo e hoje nós vamos ver uma façanha do Atlético, né? O campeão do gelo. Bora lá então reagir. Você sabe por que o Galo é campeão do gelo? Tem atacante caolho, goleiro deixado no trem. NSF, Nonsense Football. Se inscrevam no canal, ativem as notificações para ajudar nosso parceiro, deixem o like, eu vou deixar o link do vídeo original aqui na descrição. Bora lá então assistir, gurizada. Parabéns pro Atlético Mineiro, campeão brasileiro de 2021. Com todos os méritos, com todas as justiças. O primeiro título do Galo em 50 anos. E você vai se acostumar a ouvir bastante o hino do Atlético Mineiro nos próximos dias. Como assim o primeiro título do Galo em 50 anos? Não entendi, alguém entendeu? Bota nos comentários aí. Tem uma parte do hino que eu acho bastante curiosa, que fala que o Galo é campeão do gelo. Vencer, vencer, vencer. Muito bonito o hino do Galo. Campeão do gelo. Se você está chegando agora, eu sou o Matheus Schenck, este é o Nonsense Football, um canal voltado para curiosidades do mundo da bola. E você está convidado para se inscrever no canal e já deixar o teu like aqui no nosso conteúdo. Tá, mas afinal, que papo é esse de campeões do gelo? O Galo teve algum time que foi considerado frio e calculista e por isso era campeão do gelo, campeão gélido? Não, nada disso. A nossa história tem que ir para 1950. 1950. Tinha acabado de ser vice-campeão do mundo de forma decepcionante, em especial para o goleiro Barbosa, culpado pela derrota para o Uruguai. Jogos entre times brasileiros e estrangeiros eram comuns, mas nada de grandes viagens deles para cá ou nossas para além-mar. E o Atlético Mineiro foi um dos primeiros a mudar esse cenário. A história é a seguinte: uma comissão chancelada pela Federação Alemã de Futebol viria ao Brasil escolher um time daqui para jogar uma série de amistosos na Alemanha. 2 meses antes da Copa, eles chegaram ao Brasil liderados pelo Eld Kautenecker, que era jornalista, empresário e também dirigente do Hamburgo. A ideia inicial era convidar alguma equipe paulista ou carioca. Só que o fato de Brasil e Alemanha ficarem opostos na Segunda Guerra Mundial, poucos anos antes, deixou os times do eixo Rio-São Paulo meio assim. Um jornalista, o Canor Simões Coelho, embaixador do futebol mineiro da Confederação Brasileira de Desportos. Olha o uniforme do Atlético da época. O símbolo era diferente, né? Bem diferente. Sugeriu que os alemães fossem a Belo Horizonte. O convite, então, veio para o Galo, treinado pelo uruguaio Ricardo Diez. Os dirigentes foram ainda para Uruguai e Argentina antes de retornarem à Alemanha com o convite formalizado então para o Atlético Mineiro. A ideia era tentar fazer com que o futebol europeu ganhasse um pouco mais de experiência, já que o futebol lá ganhasse mais experiência. Praticado aqui na América do Sul. Trouxeram levaram os brasileiros para lá. Ia ser o primeiro grande time brasileiro a fazer uma grande excursão pela Europa. A viagem de ida para Munique, onde seria o primeiro jogo, começou no fim de outubro e durou 2 dias. Um total de quase 29 horas no ar, no trajeto BH, Rio, Recife, Dakar, Lisboa, meu Deus, quanta escala. Zurique. Que eu acho que antes os aviões não viajavam tanta distância, né? E Munique, envolvendo 26 pessoas, sendo 19 atletas. Para o texto: saímos de BH para o Rio. Esse voo foi à tarde, mas havia um detalhe que hoje seria considerado um absurdo. Jogamos contra o Cruzeiro na véspera, ganhamos por 2-1. Estávamos cansados, mas estávamos indo para a Europa jogar lá. Não havia nada mais importante, contou o Vavá, único ainda vivo entre os que fizeram aquela Eurotrip. Quando Eurotrip. Uma surpresa: o frio. Ninguém estava preparado para o inverno rigoroso. Imagina. Os caras tiveram que sair direto do aeroporto para umas lojas onde eles tiveram que comprar roupas apropriadas para encarar esse inverno. Foi essa a solução. Nem passamos direito no hotel. Deixamos a bagagem e fomos para uma loja, relembra o Vavá. O Atlético Mineiro sentiu bastante o frio na primeira partida que fez em 1º de novembro de 1950.
mas eles chegaram a abrir 4-1 para cima do 1860 Munique. Só que o jogo terminou 4-3, bastante enroscado. Só que era uma vitória, para começar bem aquela Eurotrip. Já o segundo jogo foi, um passeio. O Hamburgo tinha o apoio de 20 mil pessoas no estádio Rotterdam. E adivinha? 4-0 para o Galo. Foi a primeira derrota do Hamburgo diante de um time estrangeiro em sua própria casa. Os caras tinham um time e tanto. E entre os destaques estavam Joseph Popipal e também o Fritz Laband, campeões do mundo em 1950. Um passeio. O Vavá conta que o Atlético dominou do início ao fim. Esse jogo contra o Hamburgo foi num sábado. No domingo, eles já viajaram para uma nova partida. Eles chegaram meio-dia e foram direto para o estádio, onde acabaram perdendo para o Werder Bremen por 3-1. O cansaço acabou pesando bastante nesse jogo. E além desse cansaço, tinha um outro detalhe. Havia nevado muito em Bremen nos dias anteriores. Não eram acostumados, então, né? Um verdadeiro lamaçal. Uma semana depois, já descansados, os jogadores do Atlético fizeram bonito. Venceram o Schalke em Gelsenkirchen por 3-1. O time então pegou um trem para Viena, na Áustria, e durante essa viagem uma história pra lá de curiosa. Os dois goleiros do Galo, o Cafunga e o Mão de Onça, foram dar uma volta no trem. Só que numa das paradas, desengataram um vagão, justo que estava transportando os goleiros. A viagem seguiu e eles chegaram na capital da Áustria sem ninguém para posição. Não tínhamos goleiro, seria um vexame. Na hora de entrar em campo, os dois apareceram esbaforidos, colocaram o uniforme e daí foram pro jogo. Relembra o Vavá? Bom, eu não sei se o fato de os goleiros chegarem em cima do laço acabou prejudicando, mas o fato é que o Atlético levou uma tunda do Rapid Viena, 3-0, fora o Bayern. O Rapid era a base da seleção da Áustria, que era uma das mais fortes da Europa naquela época. O jogo foi disputado diante de 60 mil pessoas na capital austríaca e teve uma expulsão bizarra. Bora pro relato. O capitão Zé do Monte ficou bem irritado com a arbitragem, perguntou para a intérprete como que xingava o juiz. A próxima parada foi em Saarbrücken. Perguntou como é que xingava o juiz. Mesmo nome. 2-0 pro Galo, protocolar. Olha lá o Foden da época. Partiram para Bruxelas para enfrentar o Forte Anderlecht. E de novo, uma história curiosa no meio dessa partida. Sabe quem que os caras tinham de centroavante? Um cara caolho. Brincadeira tem hora, brincadeira... Ficava fustigando o Cafunga. Juca era escantadinho e numa bola alta, ele foi com um pé na bola e o outro na cara do sujeito. O rival caiu apagado, teve de ir para o hospital, conta o Vavá. O Galo venceu o jogo contra o time do atacante Caolho, 2-1. O Galo já estava bastante cansado e com saudades de casa, mas faltavam 3 jogos ainda nessa Eurotrip. Nos dois quanto jogo, né? 3-3 contra o Braunschweig, da Alemanha, e contra a seleção de Luxemburgo. O último desafio foi contra o Stade Français, um histórico clube francês que existe até hoje nas camadas distritais. O Galo fez 2-1, em jogo que nesta terça olha lá na neve. 71 anos. E eis o motivo do vídeo sair hoje. Com drama, relembra o Vavá? Congelados os jogadores do Atlético. Teve hipotermia, desmaiou em campo, teve de ser levado para o hospital. A gente jogando e sem saber o que tinha acontecido com ele. Foi preciso colocá-lo numa banheira de água quente para recobrar os sentidos. Era o fim da excursão e Lucas, Nilvio e Vaguinho foram os artilheiros dessas viagens, com 6 gols cada. Lembra do cara lá que eu falei no início do vídeo que tinha organizado toda essa trip pro Galo? Bom, ele queria ainda mais 2 viagens. Pro Atlético enfrentar o Arsenal na Inglaterra. Naquela época os caras jogavam a full. Só que os jogadores estavam bem Eles não eram frescos que nem hoje em dia, eles jogavam na raça, né? cansados. E nessas últimas viagens, eles tinham se alimentado mal, tinha pouca comida, os caras já não estavam muito afim. Eles meio que fizeram uma greve, disseram que não iam jogar mais, e o Galo então cancelou essas possibilidades de novos jogos. O certo mesmo é que a Federação Mineira teve que intervir e pagar as viagens de volta, para os jogadores poderem, enfim, voltar para casa. A volta foi como se fosse um título. Os jogadores foram celebrados em caminhão de... Olha ali, meu, muito brabo. Olha ali, meu. Não, deixa eu voltar. Os jogadores foram celebrados em... Olha ali, mano. Ah, isso é um pedaço da história, né, mano? Ah, muito bravo. Caminhão de corpo de bombeiros. Algo como os jogadores de 2021 fizeram depois de serem campeões nacionais. Algum jornal destacou a manchete: os campeões do gelo estavam de volta. E aí o nome pegou. Só 2 dias depois de o Galo voltar para o Brasil, eles já entraram em campo de novo. E golearam 6-2 no América pelo Campeonato Mineiro. Poucos dias mais tarde, seriam campeões mais uma vez no estado de Minas Gerais. No fim das contas, foram 10 jogos na Europa, passando por 5 países.
Terminaram com 6 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Ah, uma baita assim ficou façanha. conhecida a história dos campeões do gelo. E você, conhecia essa passagem do hino do Galo? Conhecia o motivo? E o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Quanto mais eu conheço a história do Galo, mais eu fico apaixonado. Até a próxima.